Olá a todos. Hoje no nosso canal vamos falar sobre o poder do pensamento positivo, poder da fé, poder da vontade, né? Cada um tem da força de vontade, né? Cada um tem um jeito de falar para esse poder que vem de dentro de nós. Vem de Deus, vem do cosmo, da fonte criadora, Deus, chamem como quiser, né? Do universo. Mas esse poder também existe em nós, poder de cocriação ou de criação. Ou seja, podemos forçar coisas através, tudo claro, dentro de um limite, mas podemos forçar através da força do pensamento positivo ou da fé. Como isso funciona? Como é possível? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, primeiro, devemos entender que, para falar sobre isso, devemos entender que nós temos um limite para usar essa força do pensamento, essa força da fé. Ela não é uma coisa corriqueira, pode ser usado ao léu, né? No instalar de dedos. Existe um certo limite. E esse limite ele está totalmente, intrinsecamente conectado à questão de karma, à questão de vibração, sintonia e merecimento. Vamos explicar. Quando falamos de merecimento, não estamos falando de uma terceira pessoa julgar que você merece ou não. O merecimento ele está intrinsecamente conectado também à questão da sua sintonia, ou seja, se eu emano agressividade, automaticamente não tem como eu ganhar positividade, passividade, tranquilidade, se eu estou emanando algo ao contrário. Para que eu ganhe, é necessário que eu modifique a minha emanação. O que é emanar? Emanar é jogar, colocar para fora, é doar. Então, se eu dou, é a questão do plantar e colher. Se eu planto uva, não vou colher abacaxi. Então, eu tenho que estar em perfeita sintonia, em perfeita justiça e harmonia com aquilo que eu estou doando, dando, emanando. Entende? Então, não precisa de uma terceira pessoa a julgar você. A sua própria emanação já julga, já faz o merecimento. Porque esse sistema, o sistema criado por Deus, por Brahma, chamem como quiser, pela fonte divina, né, pela fonte, pelo todo, o sistema criado, ele é um sistema praticamente automático. Não totalmente, mas mais de 90% ele é automático. Então ele funciona sem a necessidade de que se force algo, entende? Como você criar uma engrenagem e essa engrenagem funcionar sozinha, sem que você precise mais tocar nela. Ao mesmo tempo que você está percebendo que ela está funcionando sozinha, sabendo disso, você não precisa comandá-la. É praticamente isso que acontece no universo. O universo se move sozinho. Vamos trazer um exemplo menor. O seu corpo. Você não precisa pensar para o seu coração bater. Você não precisa pensar, desejar para o seu pulmão se comportar como tem que se comportar. Diversas funções no seu corpo não precisam do seu pensamento para funcionar. Isso não significa que essas funções não estejam em você. Entende? É a mesma questão entre Deus e o universo. Tudo que existe está em Deus, mas não necessita que Deus comande para que as coisas funcionem. Entende? Então, porém,
Por exemplo, o seu coração não precisa que você comande ele para ele funcionar. Mas você pode, pela sua força, pela sua vontade, você pode intervir, mudar a frequência do coração, mudar os batimentos, diminuí-lo ou aumentá-lo? Sim, você pode. Por mais que ele não precise de você, porque ele funciona automaticamente, você, se concentrar, como vários yogis, zen budista, pessoas que fazem meditação conseguem, até quase que zerar o batimento cardíaco, modificando todo o batimento cardíaco e toda a questão pulmonar. Então, podemos influenciar nessa coisa entre aspas, que não comandamos? Sim. Até um certo limite? Sim. Entende o que eu quero dizer? Só com a força do pensamento, só com a vontade, você pode mudar essa vibração, essa pulsação do seu coração. Assim é no universo. Você tem um certo limite, a um ponto que você possa forçar uma necessidade, forçar uma modificação numa situação. Mas, vamos lá, para que você force, para o yogi ou para o zen budista ou para qualquer um que faça meditação, para ele forçar e com a força da vontade dele, ele modificar essa vibração, essa pulsação, ele necessita de foco, frequência e vontade, né? Não é um estalar de dedo que mudou o batimento cardíaco, não é? Assim é também na vida. Você tem que ter foco, frequência e força de vontade para que você mude uma questão na sua vida com a força do pensamento positivo. Eu quero uma melhora, eu quero um benefício assim, assim, assado. Lembrando que só isso não é garantia de 100% de êxito, porque tudo está conectado à questão de karma e merecimento. Por exemplo, eu quero usar minha meditação, eu quero usar minha energia, minha fé para ganhar na Mega Sena. Ora, se você é uma pessoa gananciosa, estou dando um exemplo, pode ser outra coisa. Se você é gananciosa e você reencarnou para diminuir essa ganância, esse orgulho, essa vaidade, ganhar na Mega Sena vai ser prejudicial para você. Por mais que você force a sua fé, a espiritualidade, Deus, pode não deixar, não permitir que isso aconteça, porque sabe que vai prejudicar a sua evolução, que é eterna. Nós somos seres eternos. Então não devemos pensar somente na vida agora, pequeno. Então algumas coisas não são possíveis porque pode nos prejudicar lá na frente. Pode nos prejudicar, não é que vai. Pode. Quem sabe isso nem sempre é a gente. É igual criança, que a criança às vezes quer fazer uma coisa e o pai, que já é mais experiente, ou a mãe, sabe que o que ela quer vai prejudicá-la, então não permite. Então a criança, na cabeça dela, o que ela vai fazer não vai dar problema nenhum, porque ela está pensando no momento. Devemos ampliar nossa mente para entender que nós somos seres eternos e nem sempre o que vamos fazer, o que queremos agora, vai nos fazer bem lá na frente. Então, pode ser permitido, pode não ser. Podemos forçar a ponto de, mesmo sem ser permitido, conseguirmos? Sim, mas isso vai prejudicar nós lá na frente. Sim, até certo ponto também, tá? Podemos ser rebeldes? Sim, até certo ponto. Então, a questão de força do pensamento, fé, força de vontade, força do pensamento positivo, ela necessita de foco, né? Concentração, frequência. Se você está fazendo, você quer um benefício de uma limpeza na sua casa, você vai usar a sua fé.
Você quer mudar o ambiente está de muita briga, etc. Primeira coisa, estou dando um exemplo, tá? Primeira coisa, estou dando um exemplo, então significa que não é garantia de 100% de êxito, que vai depender de várias coisas, não só do que eu estou falando, mas isso é uma grande coisa. Então, primeira coisa, eu tenho eu, minha esposa e 2 filhos. Muita briga, muita discordância, muita coisa dando problema em casa. Primeiro, eu tenho que ter um autoconhecimento sobre energia. Então já falamos isso em outro vídeo, né? Sobre energia. Energia é a junção de pensamento, sentimento e emoção. Se eu tenho algo que não está dando certo, se eu tenho vários problemas em casa, então isso decorre de uma junção de uma energia, uma junção de pensamento, sentimento e emoção. Eu tenho que ter sensibilidade, cuidado para poder identificar o que está causando. É um orgulho, é um egoísmo, é uma ganância, uma vaidade? O que é? Então tem que fazer um estudo sobre mim, sobre todos, para identificar os pontos. Identificados os pontos, isso faz parte de se concentrar, tá? De criar ritmo e de força de vontade. Isso faz parte do trabalho. Assim como para se meditar, precisa-se você sentar numa certa posição, se concentrar, respirar cadenciadamente. Assim como na meditação, né? Eu preciso de uma técnica, eu preciso usar algumas questões para modificar todo o meu entorno no sentido da minha vida também. Muitas pessoas não entendem isso e querem tudo, no estalar de dedos, e acham, vou fazer uma oração do Pai Nosso, vai funcionar. Aí o outro fala, não, Pai Nosso é fraquinho, faz uma oração para o anjo Gabriel, faz uma oração para Metraton. Não, vou fazer uma macumba ali. Então cada um, vou fazer uma oração forte com o pastor tal, com o padre tal. E vou ver aqui, sempre projetando para outro. Não é assim, gente. Temos que entender e trabalhar em prol. Temos que estar junto nesse trabalho. Se você quer uma melhora, você tem que estar junto. Pode perceber que todos que quiseram melhor... Olha o exemplo de a vida de outro alguém. Todos que quiseram melhora, modificaram. Uma pessoa que fumava, entrou para a igreja e parou de fumar, é porque ela já começou a se modificar. Ela mudou todo o seu ritmo de vida. Então não é assim. Ela, no fundo, ela já queria, já estava entendendo que necessitava, entende? Então, vamos lá. O exemplo da casa. Percebi que minha casa tem um problema, então tem que estudar. O problema é o orgulho. Então tem que... Gente, olha só. Todo mundo está ciente. Eu, minha esposa, 2 filhos, por exemplo. Vocês estão cientes que a casa está tendo muita confusão, muita briga e tal. Isso é por causa de algumas questões energéticas, tá? De orgulho e tal. Então devemos, cada um em nós, trabalhar o orgulho. Eu não posso apontar em você, então você tem que procurar em você qual o problema e se modificar. E vamos começar a orar, a meditar, a fazer um trabalho espiritual em prol. Espiritual por quê? Espiritual tem a ver com religião? Não. Espiritual, muitas pessoas se enganam. Trabalho espiritual não tem a ver com religião. Uma oração é um trabalho espiritual. Uma meditação é um trabalho espiritual. Uma vela que se acende com incentivo, com o intuito de, é um trabalho espiritual. É ligado a determinadas religiões? Sim, mas toda vez que eu me concentro para mexer com as minhas energias, não estou falando de outros espíritos não, as minhas energias, já é um trabalho espiritual independente de credo. O resto é crença. Trabalho espiritual todo mundo acaba fazendo, mesmo sem saber. Fiz um chá, esse chá para melhorar o meu ânimo. Estou depressivo, fazendo um chá. Não é só o elemento da erva, só em você ter a ação proativa de ir lá ferver, fazer acontecer, se concentrar, do momento que você interage com aquilo, aquilo já se torna um trabalho também espiritual,
mesmo que não se ligue a crença nenhuma. Ponto. Vamos entender isso. Então, no exemplo da casa, entendi que é orgulho. Então eu vou trabalhar o meu orgulho, também o meu. Porque se está acontecendo e está me atingindo é porque eu também estou em sintonia com isso. Ninguém é super-homem, não. Todo mundo entra em sintonia com o bem e com o mal. Todos estamos no mar de energia e todos vamos entrar em sintonia uns com os outros em vários momentos. Tá? Então, primeira coisa é desfazer do orgulho, entender que não somos super-homens, não somos melhores que ninguém, que vamos e que estamos sempre entrando em sintonia. Entendendo isso, criando humildade em nós, vamos, por exemplo, usar uma oração. Vou usar a oração, mas não simplesmente a oração. Vou orar um Pai Nosso pensando lá no meu trabalho, pensando no meu amigo que é sacana, não gostei do que ele fez, Pai Nosso que está no céu, santificado, e pensando mal do outro. Vai funcionar? Não. Vou fazer uma defumação na casa para limpar. E pensando lá, olhando o Big Brother na televisão. A televisão eu baixei só, né? Por respeito à crença. E estou fazendo defumação e olhando o Big Brother. Vai funcionar? Não. Vocês têm que participar, interagir com o momento, né? Se concentrar, mover a energia. Então, se é um momento de orgulho, eu tenho que trabalhar dentro de mim esse orgulho, reconhecer o orgulho e criar a humildade. Dentro de mim primeiro. Sentimento primeiro, depois as atitudes. Não, eu vou trabalhar em prol da humildade. Se eu reconhecer que é orgulho, eu vou trabalhar em prol da humildade. Então você vai orar, meditar. Junto com o pensamento, você vai criar o sentimento. Então você vai, por exemplo, se é orgulho, eu tenho que pensar num momento em que eu realmente fui humilde. E sentir essa energia da humildade. Aí eu vou lembrar porque todos já passamos por momentos positivos ou negativos. Então, vocês têm lembrança em que agiram com humildade, agiram com paciência, com tolerância, com amor. Quando você remete e busca essa lembrança, automaticamente vem um sentimento positivo. Se você buscar uma lembrança negativa, automaticamente vem um sentimento negativo e você está vibrando nessa energia, certo? Então eu concentrei pensamento, a lembrança traz o sentimento e eu quero emanar isso para o ambiente. E essa emanação vai junto com a minha oração, com a minha meditação, com a minha defumação, com a minha oração forte da evangélica, com a minha oração da católica, independente de crença. Não estou para desfazer da técnica da crença de ninguém. Estou aqui para ensinar a questão da essência. Você usando essa essência, toda técnica, seja ela de qualquer religião, vai fazer efeito. Porque você está usando a energia. Entende? Então, fiz isso. E com o tempo, com a frequência que eu vou fazendo, a questão energética vai funcionando, vamos dizer que igual um batimento de coração, fica tum, tum, jogando para fora as energias positivas. Pum, pum. Vê, tem um ritmo. Pum, pum. Esse ritmo vai, vamos dizer, entranhando nas coisas, nas pessoas, auxiliando as pessoas a potencializar as positividades delas. Se elas estiverem em concordância e querendo isso também, isso vai melhorar mais ainda. E aí, quando passa-se um tempo, que não é no estalar de dedo, quando passa-se um tempo, se tiver uma questão de obsessores, espíritos ou energias negativas atrapalhando, esses obsessores automaticamente vão se afastar, porque uma vibração positiva vai repelir uma vibração negativa, nesse caso. Como se fosse um ímã, né? O ímã, se você pegar o lado positivo com o lado positivo, ele se repele. O ímã é o contrário. O lado positivo e o negativo se atrai. Então,
Nesse caso espiritual, vai ser ao contrário. Você positivando, você vai afastar pela própria questão, vamos dizer assim, científica da coisa. Que não é científica como conhecemos, mas a própria questão espiritual de vibrações vai fazer com que ele se afaste. Ou com que abra espaço para eles serem auxiliados por outros espíritos positivos. Ponto. Então, vocês entenderam que para usar da fé precisa-se da prática. Nesse sentido, Jesus disse assim, vamos ver aqui, Jesus disse assim, deixa eu só buscar aqui, que eu acho que foi em Marcos que Jesus disse, isso, Marcos 11:24, Jesus disse assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração não quer dizer religião, não, oração quer dizer contato com as forças espirituais que são suas, não quer dizer com outro espírito, tá? Contato com o seu próprio lado espiritual. Concentração, meditação. A meditação é um tipo de oração. É porque são culturas diferentes, têm formas de expressões diferentes. Então, tudo aquilo que pedirdes em oração, crede que recebereis e recebê-lo-eis. Então, assim, tudo que pedirdes, tudo que quiser, já crer. O que significa crer? Crer é acreditar naquilo que eu não estou vendo. Mas com prática. Não adianta eu acreditar e fazer o contrário. É o que eu acabei de falar. Não adianta eu acreditar que o Pai Nosso resolve, mas eu oro o Pai Nosso pensando mal dos outros. Ou nem que seja mal, posso pensar bem, mas eu não estou concentrado no Pai Nosso. Entendeu o que eu quero dizer? Precisa se dar prática. Crer é você fazer também. Crer não é só acreditar, é fazer. A crença, crer é uma coisa tão forte que te impulsiona a fazer. Entende? É esse crer que Jesus fala. Então, eu acredito que eu já obtive. Eu tenho aquela fé, não, vai dar tudo certo e pronto. Então eu busco o meu sentimento, como eu falei, de que eu já obtive. Então, por exemplo, se for a questão referente à ansiedade, então eu vou meditar ou entrar em oração, ter pensamentos que me traga, ao contrário da ansiedade, a tranquilidade. Que me traga tranquilidade, ter lembranças que me remetam a momentos de tranquilidade, e aí eu vou estar criando essa energia da tranquilidade. Então, eu creio que eu obtive já. Eu estou afirmando que eu já tenho. E aí, com o tempo, eu terei. Com o tempo, tá? Não é assim, não. Essa questão de ser rápido, isso vai depender de evolução. Tá? Não podemos tudo ainda. Ah, mas muitos vão falar assim, mas Jesus disse que vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós fareis. Percebam a frase, tudo que eu faço, vós fareis. Ou seja, no futuro, vocês farão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, tudo que eu faço, vocês farão quando vocês estiverem aptos, o mesmo nível de evolução que eu. Quando vocês estiverem evoluído igual eu, aí vocês vão conseguir fazer. E até maiores coisas. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer, entende? Não é agora, não. Você cheio de defeito vai conseguir fazer o que quiser. Não é. Você tem que trabalhar o seu defeito para se tornar apto. Não, viu a questão do merecimento que eu falei? A questão do merecimento não é outro te julgando. É você mesmo já cria o merecimento. Como é que eu vou ganhar tranquilidade se eu estou enviando agressividade? Como é que eu vou ganhar tranquilidade se eu estou enviando ansiedade? Então eu tenho que trabalhar em prol daquilo que eu quero. Entende o que quer dizer? Então, isso funciona mais ou menos automático. Vamos dizer assim, daqui do meu coração, do meu chakra cardíaco, está saindo agressividade, vamos dizer. Então, agressividade, vai e volta, sozinho. Eu não preciso
pensar para ele voltar. Eu preciso desejar, criar em mim para emanar. Para voltar, ele volta sozinho. Se eu estou criando agressividade, estou recebendo o quê? Agressividade. Do momento que eu quero a positividade, eu tenho que começar a criar a tranquilidade. Eu tenho que começar a criar essa tranquilidade. Não adianta só eu querer e não fazer. Eu tenho que buscar com lembrança, buscar com pensamento, buscar com atitudes, e aí tranquilidade está voltando sozinha. Estou mandando, está voltando. É rápido? Não. Por isso muita gente desiste, porque a pessoa quer Ah, não, mas eu já pensei, eu já fiz essa oração aí, nem funcionou. Eu já fiz aquela, também não funcionou. Vou fazer de Metraton, vou fazer de fulano de tal, vou fazer de ciclano de cá, vou fazer uma combina nas que. Não é isso. A questão é você se envolver. Se envolva, tenha paciência e persistência. Porque a paciência e a persistência criam também um ritmo. Precisa se criar esse ritmo. Tudo no universo é ritmo, gente. A pulsação, o teu pulso, o teu coração, a tua respiração. Existe um ritmo em todo o sistema do universo. Você precisa caminhar junto com esse ritmo, criando aquilo que você quer. Tudo isso dentro do limite. Só isso, como eu disse, como é que eu vou dizer, garantia de 100% de êxito? Não, porque tudo está ligado à questão do merecimento, daquilo que eu falamos, então já quebramos a questão do merecimento. Porque se eu estou enviando a positividade, eu vou receber positividade. Então o merecimento está intrínseco aí. Mas o merecimento ele também está conectado, esse ganho ele também está conectado à questão de karma. Então se eu fiz algo no passado que eu tenho que pagar agora, então eu ainda preciso modificar essa questão do passado. Entende? Então por isso que não é rápido. Eu posso modificar nessa vida? Pode. Pode. Claro. Nada é... Como é que eu vou dizer? Nada, o destino, ele pode ser forçado desde onde que você trabalha em prol dele. Como eu falei, desde que você trabalhe em prol dele. Então eu estou forçando através da minha meditação, da minha oração, seja lá do que for, criando essa positividade. Quando isso fizer realmente parte de mim, não for uma forçação, a forçação vai funcionar? Vai auxiliar. Mas funcionar no 100%? Não, porque eu preciso transformar isso, essa técnica, em essência, em naturalidade minha. Porque eu só estou conseguindo emanar tranquilidade porque eu estou me concentrando. A minha natureza já é mais agressiva. Vamos dizer assim, né? Então eu tenho que, para mudar nos 100%, eu tenho que transformar a minha natureza. Então não existe modificação sem transformação. Entende? Muita gente vai relacionar essa questão com... Vai falar que não tem nada a ver com o que eu estou falando, porque vai relacionar assim, mas fulano de tal é uma pessoa ruim e ganha isso. Fulano, outro de tal, não faz meditação nenhuma, é uma pessoa ruim e ganhou aquilo. Nem os ganhos não tem a ver com questão espiritual necessariamente. Nem todos. Alguns sim, alguns não. Não tem como a gente saber qual é que foi por causa de questão ou permissão espiritual ou qual não foi. Existe um traço, é como a questão do coração batendo, que eu falei lá no início do vídeo. O coração bate sozinho. Pum, pum. Você pode forçar e modificar o batimento dele? Sim. Você pode diminuir ou aumentar esse batimento até um certo nível, tá? Então, quer dizer, você não tem total 100% de autoridade sobre essa questão automática. É a mesma coisa essa questão de ganho pela espiritualidade. Os ganhos materiais não tem nada a ver com ganhos espirituais. Estamos vivendo uma vida... Essa é uma frase que está vindo agora, tá, gente? Estamos vivendo uma vida
material para construir a nossa espiritualidade. Não tem nada a ver com outro espírito, é a nossa espiritualidade. Construirmos virtudes, construirmos energias positivas em nós e emanarmos isso em nossa volta. Assim você está construindo a sua espiritualidade. Então, o ganho ou não ganho, ele é uma ferramenta externa para trabalhar o seu interno. Você não tem que ficar se apegando à questão de ganho ou não ganho e referenciando essa questão com você está caminhando certo ou não dentro da espiritualidade. O que te indica que você está caminhando certo ou não com a espiritualidade não é o que você ganha exteriormente ou deixa de ganhar. É o que você faz, é o que você é. Nossa, eu só me ferro na vida. Pô, mas eu sou uma pessoa justa, honesta e sigo ajudando os outros. E é por isso que eu me ferro. Porque os outros, muitas pessoas, quem eu ajudo é ingrato e quem eu não ajudo e está vendo eu ajudar, tem raiva de mim só porque eu ajudo. Então, só o fato de você ser bom já faz com que você ganhe negatividade. Não negatividade energética, né? Até um certo tempo traço sim, porque outros espíritos também não vão gostar. Mas não é questão disso, é questão física também, de ganhos, de bens. Muitas vezes você só se ferra, você não ganha. Desculpe a palavra, né? Mas você não ganha aquilo que você quer. Por quê? Porque você está fazendo bem. Mas por que você não ganha? Ah, poxa, tadinho de mim, eu não ganho. Então eu não quero mais ter fé. Agora eu vou seguir o mal, porque o mal vai me dar riqueza. Que o mal vai me dar o que eu quero. Que adianta você ganhar a vida e perder a alma? Devemos focar na questão espiritual. Na questão de evolução espiritual independente do lado material. Ah, eu quero melhorar minha vida. Ela vai melhorar com o tempo. Tá? Então, relaxa aí e continua persistente no bem. Pum. Persiste no bem. Ah, mas o que eu estou fazendo de forçação, de meditação, oração, não está fazendo eu ganhar nada de positivo. Você que acha. Isso está purificando cada vez mais o seu espírito para que você alce voos maiores com o tempo. Ah, então eu devo procurar o sofrimento para me purificar? Não. Você deve agir naturalmente, aceitar, conviver e administrar aquilo que está vindo para você. O problema não está, como é que eu vou dizer, no que você está fazendo, no que você deve fazer. Ah, eu devo seguir o mal para ganhar. Não, o problema não está nisso. O problema está em você não aceitar e não saber lidar nem administrar aquilo que você tem. E aí você fica se travando cada vez mais, se prejudicando. Então, por mais que você ainda não conquiste, persista nessa criação positiva. Sabendo que mesmo que o ganho seja pouco, é um ganho bom. É um ganho envolvido com bem. Porque eu posso ganhar me envolvendo com o mal? Pode. Você pode ganhar coisas materiais, riquezas, etc. Fama, poder, e se envolvendo com o mal. Então, eu vou estar feliz. Não. Você não vai estar feliz. Você vai ter momentos de alegria. Felicidade é outra coisa. Falei no outro vídeo, o vídeo antes desse. Felicidade é completude. Você vai ter momentos de alegria com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem, mas você nunca vai se sentir completo.
O mal, ele vai te dar esses momentos de alegria, vai te auxiliar a ter esses momentos de alegria. Mas isso vai enjoar, você não vai se sentir completo. Então, quando você entra em harmonia com o ritmo do universo, o ritmo positivo, você se sente completo. Então, a fé, ela está... Existe a fé que vai te deixar completo e existe a fé que vai te corromper. Então, se eu acredito que eu vou passar a perna no outro e tal, e ganhar alguma coisa com isso, e eu persisto nisso, eu estou criando um ritmo para mim, uma frequência, um foco? Sim. Você está usando eu estou usando meu energismo? Sim. Só que para algo negativo. Eu vou ter ganho? Sim. Só que esse ganho, como eu falei, não vai te deixar completo. Então existe essa fé. Eu estou usando fé? Tá usando fé. Você acha que o traficante ou alguém que vende coisas erradas, ele não tem fé? Ele não acredita que aquela venda, que aquele investimento dele naquilo vai dar um retorno para ele positivo na questão de ganhos materiais? Sim. Você não acha que um governante ou alguém, um político, um chefe, seja ele quem for, quando ele se envolve em falcatruas, em questões de estelionato, falsificação, etc., ele está investindo e ele vai... Você acha que ele não acredita que vai ter o retorno daquilo no sentido positivo de ganhos materiais? Sim. Então é fé? É. Porque ele não está vendo. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Ele não está vendo que ele vai ganhar, mas ele acredita que ele vai ter o retorno daquilo. E ele tem. Então ele usou a fé para o mal. Ele usou essa crença, essa força e movimentação. Por isso que eu prefiro falar que a fé é a movimentação energética, ou para o bem ou para o mal. Então ele usou essa movimentação energética dele para o mal, no caso. Quando você usa para o bem, mesmo que você não tenha logo de cara, e logo de cara que eu falo, é em uma vida só. Porque para o mal, as coisas vêm mais rápido. Por que vem mais rápido? Porque a maioria das pessoas se sintonizam com o mal mais rápido. Por quê? Porque nossa evolução nos chama mais para o lado negativo do que para o lado positivo. É como, vamos dizer assim, eu tenho diabetes e eu adoro doce. E eu sei que eu tenho que evitar o doce. O que é mais forte? A minha força de evitar ou a minha tentação quando eu vejo doce? Geralmente, vocês vão ver que a tentação é mais forte, que você tem que fazer um esforço maior para seguir o bem, para evitar aquilo que vai te fazer mal. Por quê que você tem que fazer essa força maior? Porque a sua natureza ainda te chama para aquilo. Então a nossa natureza ainda tem uma grande porcentagem de coisas negativas para as outras áreas também. Por isso que muitos, por mais que queiram seguir o bem, entre aspas, são forçados por si só, pela própria natureza, a fazer o mal. Porque não conseguem ter uma força de vontade maior para evitar esse mal. Os dois são fé. Essa força de vontade, essa força interior de movimentação de energia, elas são fé. Uma para o bem, uma para o mal. Então, por mais que você não tenha ganhos nessa vida, você use a sua força de movimentação de energias para o bem. Entende? Então, espero que tenha servido para auxílio de muitos, para que saibamos caminhar dentro dessa vida, ter nossos ganhos ou não, mas mesmo assim seguindo o nosso caráter positivo, seguindo
o caminho do bem. Muita paz a todos.